Olá, boa noite. Boa noite. Michel Temer mantém silêncio sobre prisões de amigos pela Polícia Federal. Ele cancela a viagem a São Paulo e se encontra com o advogado Marise Oliveira para discutir defesa. Coronel aposentado da PM Lima Filho alega problemas de saúde e não é ouvido mais uma vez pela Polícia Federal. Ele e outras 9 pessoas ligadas ao presidente estão presas. Entre elas, o ex-ministro da Agricultura de Lula e Dilma, Wagner Rossi, e o empresário José Yunes. Paulo Maluf, deputado afastado do PP, já chegou a São Paulo e está em prisão domiciliar. O parlamentar veio de jatinho particular e saiu da cadeia por causa de problemas de saúde. A Sexta-feira Santa foi comemorada em todo o mundo. Aqui em São Paulo, católicos realizaram dezenas de procissões. Confronto entre tropas israelenses e manifestantes na faixa de Gaza. 15 palestinos foram mortos e centenas de pessoas ficaram feridas. Mais um dia de temporais e alagamentos em São Paulo. Árvores caíram e alguns motoristas ficaram ilhados e com o carro dentro d'água. O Jornal da Gazeta está no ar. Feriado de Páscoa. Católicos de São Paulo fizeram mais de 80 procissões nesta Sexta-feira Santa. É uma tradição popular que relembra o caminho de Cristo até a crucificação. Na zona sul de São Paulo, cerca de 300 pessoas fizeram uma caminhada pelas ruas do bairro da Aclimação, organizada pelo movimento católico Comunhão e Libertação. A procissão começou na igreja Nossa Senhora do Carmo. Em algumas paradas, os fiéis lembravam o sofrimento de Cristo com músicas e leituras do Evangelho. Só hoje em São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, foram realizadas mais de 80 procissões em várias regiões da cidade. É uma tradição popular que muitos católicos seguem na Sexta-feira Santa. A gente quer, por um lado, lembrar aquele fato do passado, mas revivê-lo. Quer dizer, como algo no presente também. É o que a gente chama de fazer memória dos passos de Cristo, se identificando com a experiência humana que ele viveu. No centro da cidade, a Pastoral Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo fez uma procissão diferente. A chamada Via Sacra passou por prédios públicos e aqui também eles trouxeram flores para serem distribuídas. O movimento chamou a atenção para a situação dos moradores de rua. Na Secretaria Municipal de Habitação, eles deixaram cartazes que pediam moradia. As flores foram entregues a policiais militares que estavam no caminho. Guardas civis que estavam em frente à prefeitura também foram presenteados. O que o povo de rua quer? Quer trabalho, quer casa, quer família de volta, não quer apanhar, não quer acordar tomando água na cara. Ninguém quer, nenhum animal. Imagine eles. Então hoje vocês estão pedindo um basta. Paz, sim. Benção teu povo, Senhor, povo de Deus. E a Sexta-feira Santa foi celebrada no mundo todo. Em Roma, o Papa Francisco presidiu a tradicional Via Crucis no Coliseu. Este ano, pela primeira vez, as mensagens das 14 estações foram escritas por jovens. Uma família síria foi escolhida para carregar a cruz. A celebração aconteceu sob forte esquema de segurança, já que o Papa e o Vaticano são alvos declarados do Estado Islâmico. Em Jerusalém, católicos celebraram a Sexta-feira Santa com uma procissão na Via Dolorosa. Os fiéis seguiram pela cidade antiga, carregando cruzes e refazendo o caminho percorrido por Cristo até o local da crucificação, segundo a tradição cristã. Nas Filipinas, a maior parte dos 80 milhões de católicos passou o dia na igreja ou com suas famílias, mas alguns fiéis fervorosos optaram por rituais de crucificação e autoflagelação. Os penitentes fixaram as mãos e os pés com pregos e passaram alguns minutos na cruz. 27 parques de São Paulo reabriram hoje, depois de ficarem fechados por causa da febre amarela. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, essas áreas de lazer estão em regiões com bom índice de vacinação. A placa continua avisando que esta é uma área de risco.
Mas com a reabertura do Parque Raposo Tavares, no Butantã, o Paulo voltou a passear aqui com o cachorro. Tem muitas áreas que não foram carpidas, estão meio que sem manutenção. O local havia sido fechado no dia 28 de dezembro por medida de prevenção contra a febre amarela. Respirar ar puro e curtir a natureza voltaram a fazer parte da rotina. Porém, o parque está com muito mato alto. Um borrifador de água está quebrado e algumas pessoas reclamam até da falta de segurança. Tem nego que é assaltado aqui no parque, vai passando e o pessoal assalta. No total, foram reabertos hoje 27 dos 29 parques que tinham sido fechados em toda a cidade. Na lista também está aqui o Parque Cidade de Toronto, que fica em Pirituba. O local ficou 5 meses fechado e, apesar de terem de volta esta área de lazer, muitos frequentadores reclamam da falta de manutenção aqui no local. O Parquinho das Crianças, por exemplo, ficou abandonado e agora tem até cavaletes fazendo o escoramento dos brinquedos. A criança está brincando, quebra o brinquedo, aí pode praticar um ferimento na criança, né? E a gente tem medo, então eles não vão, fica só na areia brincando. No lago, a ponte está interditada e a vegetação das margens cresceu demais nesses 5 meses. Eles esperam o mato ficar alto para vir cortar, não tem aquela manutenção. Segundo a prefeitura, as regiões dos parques reabertos estão com níveis de vacinação razoáveis. Só na Zona Norte, quase 85% da população foi vacinada. Bom para a Sheila, que depois de fazer bicos por aí, está otimista por voltar a vender geladinhos. Fui vender açaí, né? Vendi água no farol, então foi indo, né? Até o parque reabrir. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente disse que a roçagem do Parque Raposo Tavares começou na última segunda-feira e deve acabar até o fim da semana que vem. O mesmo serviço do Parque Cidade de Toronto está previsto para abril. Segundo a pasta, o projeto para a recuperação da fonte está em fase de estudos preliminares para a contratação das obras. Quanto ao borrifador de água do Parque Raposo Tavares e os brinquedos do Parque Cidade de Toronto, a Secretaria afirmou que vai realizar uma vistoria técnica e, se forem constatadas irregularidades, as devidas providências serão tomadas. Os únicos parques que ainda estão interditados são o do Carmo, em Itaquera, e o da Independência, no Ipiranga. A região leste tem pouco mais de 34% dos moradores imunizados contra a febre amarela. E a Zona Sul, o índice chega a 66%. A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, registrou mais 5 mortes por febre amarela silvestre contraída em regiões de mata. Todas as vítimas são homens não vacinados. Agora, o número de mortes na cidade chega a 22 de um total de 45 casos confirmados. Os óbitos foram registrados pelo Instituto Adolfo Lutz. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo divulgou números atualizados hoje. Até o momento, 7.300.000 pessoas foram vacinadas em todo o estado. De 2017 até o momento, houve 401 casos de febre amarela silvestre confirmados no estado e 148 deles evoluíram para óbitos. Não há casos de febre amarela urbana no Brasil desde 1942. O deputado federal afastado Paulo Maluf do PP já está em prisão domiciliar em São Paulo. No começo da tarde, Paulo Maluf chegou na mansão dele, no bairro dos Jardins. Ele recebeu alta do hospital em Brasília, onde estava internado desde quarta-feira, quando sentiu fortes dores na lombar. O deputado afastado veio para São Paulo em um jatinho particular, acompanhado de um médico. Segundo a defesa, o ideal é que Maluf fosse diretamente a um hospital para fazer exames, porque ainda está debilitado. Os advogados dizem que isso será pedido ao Supremo e ao juiz responsável pela execução penal. Condenado a mais de 7 anos por lavagem de dinheiro quando exercia o cargo de prefeito de São Paulo entre 1993 e 1996, Maluf estava preso em regime fechado desde o dia 22 de dezembro, por ordem do ministro do Supremo, Edson Fachin. A decisão contra o deputado diz respeito à tentativa de ocultar dinheiro proveniente de um desvio de 15 milhões de dólares na construção da Avenida Água Espraiada, atualmente chamada Avenida Roberto Marinho. Ontem, outro ministro da Corte, Dias Toffoli, autorizou Maluf a cumprir pena em prisão domiciliar.
Coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, alega problemas de saúde e não é ouvido mais uma vez pela Polícia Federal. Mas investigadores interrogam a mulher dele sobre obras na casa da filha do presidente Temer. Preso na Polícia Federal em São Paulo, o coronel João Batista Lima escapou de novo de ser interrogado. O depoimento seria esta tarde, mas ele alegou falta de condições físicas e emocionais e permaneceu calado. Teria se comprometido a falar em uma data futura a ser marcada. O coronel Lima é suspeito de intermediar propina para Michel Temer, de quem foi assessor e é amigo há mais de 30 anos. Faz 9 meses que a Polícia Federal tenta intimá-lo, mas ele sempre alega problemas de saúde para não comparecer. No momento da voz de prisão ontem, o coronel passou mal e foi hospitalizado. Recebeu alta no fim do dia quando foi levado para a sede da PF. Já a mulher e sócia dele, Maria Rita Fratesi, foi ouvida hoje sobre a reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente da República. A suspeita é que a obra comandada por Maria Rita foi usada para lavar dinheiro de corrupção. Além do coronel Lima, outras 9 pessoas estão presas. Entre elas, o ex-ministro da Agricultura de Lula e Dilma, Wagner Rossi, que também comandou a Codesp, a Companhia Docas do estado de São Paulo, com o aval de Temer. O dono da Rodrimar, Celso Greco, e o advogado e também amigo de longa data do presidente, José Yunes. Os 3 entraram com pedido de habeas corpus. O inquérito investiga se Temer editou o decreto dos portos em maio do ano passado em troca de propina. A medida ampliou o prazo de permanência das empresas concessionárias. Uma delas é a Rodrimar, que nega que tenha sido beneficiada, o mesmo que diz o governo. Versão desmentida por um e-mail do dono da empresa, divulgado pela revista Veja. Segundo a publicação, na mensagem endereçada a funcionários e advogados da Rodrimar, 6 dias depois da edição do texto presidencial, Celso Greco escreve que o novo decreto é valioso para reivindicar o equilíbrio econômico do Terminal Pérola, que pertence à Rodrimar. Em outro trecho, explica que o decreto beneficia a empresa porque as principais mudanças incluem a expansão dos termos e a flexibilidade para ampliar os contratos existentes. A Polícia Federal quer ouvir nas próximas semanas uma testemunha importante, Érica Santos. Num processo de separação há quase 20 anos, ela revelou um suposto esquema de corrupção no Porto de Santos, que é administrado pela Codesp, que na época era presidida pelo ex-marido dela, Marcelo Azeredo, ligado ao MDB. Nesse processo, ela entregou uma planilha contábil da qual constariam pagamentos de suborno ao ex-marido, ao coronel Lima e a Michel Temer. Érica, que teria feito um acordo na época para não levar a denúncia adiante, está em Paris. Em entrevista à Veja, ela avisou que não vai expor ninguém agora e que todo mundo já sabe a verdade há muito tempo sobre tudo. Alega que foi a única prejudicada. Temer está aí, milionário. Está todo mundo milionário, afirmou Érica. Hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito dos portos no Supremo, disse que os pedidos de habeas corpus só serão analisados após a tomada de todos os depoimentos. E segundo a revista Época, ontem, durante a Operação Escala da Polícia Federal, os agentes estiveram na Fazenda Esmeralda, registrada em nome da Argeplan, do coronel Lima Filho. No local, cumpriram mandados de busca e apreensão. Em delação, Ricardo Saldi, executivo da JBS Friboi, disse que ouviu do deputado Paulinho da Força do Solidariedade que o proprietário do imóvel é o presidente Michel Temer, o que ele nega. A fazenda fica entre Lucianópolis e Duartina, no interior de São Paulo. E após a prisão dos seus velhos amigos, o presidente Temer convocou o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira. O presidente Michel Temer passa o feriadão em Brasília. A ideia inicial era que ele viajasse para São Paulo, onde tem casa e onde mora parte da família. Mas mudou de planos após a prisão de José Yunes e do coronel João Batista de Lima Filho, amigos dele há vários anos. Diante das prisões, o presidente da República se encontrou com Antônio Cláudio Maris de Oliveira, advogado e conselheiro. Maris faz a defesa de Temer no inquérito que apura o pagamento de propina na edição do Decreto dos Portos.
Na reunião, os dois traçaram estratégias para rebater as acusações. O Palácio do Planalto aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República. O temor do Palácio do Planalto é que Raquel Dodge faça uma nova denúncia contra Temer. A terceira. As duas outras foram apresentadas por Rodrigo Janot, ex-chefe do Ministério Público, e elas foram derrubadas na Câmara. Se isto se concretizar, será um desgaste a mais para o presidente. Justo agora, no momento em que ele cobrava fidelidade dos aliados para fechar a reforma ministerial, já que na semana que vem, diversos ministros vão deixar os cargos. E também porque ele procurava se credenciar para disputar a reeleição. A ideia era amarrar os partidos da base na sua coligação. Mas agora, com as prisões, o cenário mudou e a cobrança dos congressistas será maior. E na segunda-feira, que estava na capital paulista, o presidente Temer também jantou com José Yunes. 2 dias depois, o advogado foi preso na Operação Scala. O encontro não constava na agenda oficial do MDBista. Assim como Temer, Yunes também teve o sigilo bancário quebrado por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso. A suspeita é que José Yunes seja o intermediário de propinas a Temer. Os dois negam. A ministra Rosa Weber, do STF, negou no início da noite um pedido de habeas corpus para Antônio Greco, da Rodrimar. Em depoimento, o empresário negou parceria com o presidente Michel Temer e relatou uma suposta fala do MDBista sobre contrato no Porto de Santos. Aos investigadores, o executivo afirmou que Michel Temer lhe afirmou: "Vou ver o que posso fazer" em relação a um projeto da empresa que estava embargado. Segundo ele, no entanto, até a presente data, nada foi feito em relação à obra. Em depoimento em dezembro, Greco afirmou que não havia discutido questões do setor portuário com o presidente da República. Em janeiro, ao responder questionário formulado pela Polícia Federal, Temer também negou que tenha tratado do assunto com Greco. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre os rumos do governo federal depois das prisões dos amigos de Temer. O avanço da investigação sobre os negócios de Michel Temer e seu grupo no setor de portos produzirá uma nova reviravolta no planejamento estratégico do governo. No instante em que o presidente se esforçava para virar a página policial, fazendo pose de candidato à reeleição, o STF, a Procuradoria e a Polícia Federal informam que, em matéria criminal, a página do histórico de Temer sempre vira para trás. Às voltas com o risco de enfrentar uma terceira denúncia por corrupção, Temer se deu conta de que terá de priorizar o balcão em vez da vitrine. Vai começar tudo de novo. Temer voltará a testar os limites da paciência do brasileiro, ressuscitando a tese segundo a qual as realizações do seu governo perdoam todos os seus meios. Foi exatamente a tolerância com esse tipo de teoria, apelidada noutros tempos de rouba mais faz, que conduziu o Brasil à Lava Jato. No momento, o Planalto se equipa para reativar o sistema de conveniências e cumplicidades que unem o Executivo e o Legislativo. Nos próximos dias será feito um orçamento do preço do sepultamento no plenário da Câmara de uma eventual terceira denúncia contra Temer. Mas Temer agora quer algo mais além do mero enterro de uma denúncia. Ele busca uma prerrogativa qualquer que impeça a exumação dos cadáveres na primeira instância do Judiciário, quando ele descer a rampa do Planalto em 1º de janeiro de 2019. O céu é o limite para a imaginação de certas autoridades de Brasília. Boa noite. 500 juízes e procuradores irão ao Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira, 2 dias antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, entregar um abaixo-assinado aos 11 ministros da Corte pela prisão em segunda instância. Hoje, mais de 500 promotores, procuradores e juízes de todo o país já haviam assinado a nota técnica. Na quarta-feira, dia 4, os ministros do STF vão analisar o mérito do pedido de Lula para guardar em liberdade os recursos contra a condenação na Operação Lava Jato. O petista foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês no caso do Triplex em Guarujá.
E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o consultor político e de comunicação, Gaudêncio Torquato, sobre a crise política. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um publicitário de 31 anos foi espancado por 3 bandidos na última segunda-feira na rua Frei Caneca, no centro da capital. Nas imagens, o publicitário para em frente a um prédio quando é atacado por um bandido. Outros 2 criminosos chegam. Eles tentam pegar objetos nos bolsos do publicitário, mas como ele não tinha nada, lhe dão socos no rosto e na barriga, mesmo com a vítima já no chão. Segundo moradores e o próprio publicitário, os principais alvos dos ladrões na rua Frei Caneca são gays e idosos. O caso foi registrado no 4º DP da Consolação. Durante o feriado da Páscoa, 2 pessoas morreram vítimas da violência no Rio de Janeiro. Uma mulher que foi baleada continua em estado grave. Na manhã de hoje, um ato da ONG Rio de Paz aconteceu na praia de Copacabana em homenagem às crianças mortas em tiroteios vítimas de bala perdida. Na noite de ontem, o secretário de Ordem Pública de Belford Roxo, Marcos Vander Silva de Oliveira, foi baleado durante uma tentativa de assalto. Na mesma cidade, a professora Tânia Maria da Silva Lima foi baleada na cabeça durante um assalto e segue internada em estado grave. O crime aconteceu quando ela saía da festa de Páscoa do colégio onde é diretora. Mais cedo, o morador da Rocinha, Davidson Farias de Souza, morreu depois de ser atingido por uma bala enquanto segurava o filho no colo, na varanda de sua casa. Os parentes acusam a polícia dos disparos. O caso está sendo investigado. Hoje foi divulgado um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostrando um fuzil apontado para um comboio das Forças Armadas no Rio. As imagens são supostamente de um traficante e, segundo a polícia, teriam sido feitas no Complexo da Maré. No vídeo, o homem parece monitorar a ação militar e faz ameaça ao governo. Nós vamos amassar o governo. Mais um dia de chuva forte aqui na capital. Vários bairros tiveram pontos de alagamento e quedas de árvores. A repórter Carla Rodeiro está na Zona Sul e tem mais informações. Olá, Carla. Olá, olha, a chuva parou, ou seja, parou de chover em São Paulo e o estado de atenção para o risco de enchentes e deslizamentos foi retirado por volta das 5h30 da tarde. Mas a chuva forte, pelo 4º dia consecutivo, causou muitos estragos. Aqui em Santo Amaro, onde nós estamos, na rua Pacheco Valente, Antônio Pacheco Valente, um muro desabou com a força da água e caiu sobre mais de 20 carros que estavam aqui estacionados. Ninguém se feriu, mas a rua ficou cheia d'água. A altura da água beirou 1,5 metro e alguns carros chegaram a ser arrastados. No Jabaquara, uma estrutura de um supermercado também desabou. Choveu granizo em Campo Belo e no Brooklyn. Neste momento, ainda há um ponto alagado na cidade por onde os carros não conseguem passar. É lá na Avenida Santo Amaro. Bem, e a chuva forte que caiu durante toda a tarde causou alagamentos, principalmente na Zona Sul. Por volta de 13h30 da tarde, o Centro de Gerenciamento de Emergências colocou as regiões Sul e Sudeste, além da Marginal Pinheiros, em estado de atenção. Várias vias da capital ficaram alagadas. Foram registrados pelo menos 16 pontos de alagamentos. O Corpo de Bombeiros recebeu ao menos 25 chamados para quedas de árvores e 13 de pessoas ilhadas nas enchentes. Houve transbordamento dos córregos Ipiranga, no Ipiranga, e Zavuvus, na cidade de Ademar. Muitos carros não conseguiram atravessar vias de vários bairros da zona sul da cidade, como na Avenida Abrão de Moraes, região da Saúde. Foram 3 ocorrências de pessoas atingidas por enchentes e que ficaram presas dentro do carro, sendo uma delas na Avenida Washington Luiz. Em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, um homem teve parte do corpo soterrado em deslizamento de terra. O tempo durante o feriado de Páscoa não muda em relação aos últimos dias. Também vamos ter calor com risco de temporais. A única diferença talvez seja o ar, que fica ainda mais abafado. Então vamos ver mais detalhes da previsão do tempo para todo o Brasil com Luciana Magalhães.
semana da Páscoa com tempo abafado e muita umidade na maior parte do Brasil. São esperadas pancadas de chuva de norte a sul, com maiores volumes ainda entre a costa do Amapá e o Rio Grande do Norte. Chove também no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Já no Rio de Janeiro e em Minas, predomínio de tempo mais aberto. Tanto que o Rio de Janeiro terá muito calor neste fim de semana. Olha só, amanhã pode fazer até 34 graus. Em Goiânia e Salvador são esperadas pancadas de chuva, mas também faz calor com máximas de 31 e 30 graus. Só Florianópolis que continua um pouquinho mais amena, com máxima de 27 graus. No estado de São Paulo, fim de semana abafado, com sol e calor, mas ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes em pontos isolados, inclusive na Grande São Paulo. Só no domingo é que a chuva já começa desde cedo no sul e centro-oeste do estado. Amanhã, máxima de 32 graus em Araçatuba e de 29 em Marília. No centro-norte, máxima de 30 graus em Bauru e de 31 em São Carlos. E o litoral continua quente, com máximas de 32 graus em Santos e de 31 em Caraguatatuba. Na capital paulista, o tempo continua igual, mas a sensação de abafamento aumenta. Até segunda-feira, os dias serão de sol entre nuvens, com pancadas de chuva que podem ser fortes à tarde e também à noite. Amanhã, máxima de 30 graus. No domingo, calor de 32 e na segunda-feira, os termômetros caem para 29 graus. Com muitos anos de atraso, a linha 13 Jade, que liga a Zona Leste ao aeroporto de Guarulhos, vai ser inaugurada amanhã pelo governo do estado. A obra chegou a ser prometida para 2005, depois para a Copa do Mundo de 2014. Durante um mês, a linha vai funcionar somente aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 3 da tarde, sem cobrança de tarifa de R$ 4,00. Depois, a previsão é que funcione em todos os dias nesse mesmo intervalo. Só em junho vai começar a operação comercial, das 4 da manhã à meia-noite. Com 12 quilômetros e 200 metros de extensão, a linha 13 Jade vai fazer conexão com a linha 12 Safira na estação Engenheiro Goulart, na zona leste da capital. 2 novas estações também serão entregues amanhã: Guarulhos Secap e Aeroporto Guarulhos, próximo ao Terminal 1 do aeroporto. Segundo o governo estadual, o trajeto será feito em 15 minutos. A expectativa é que haja, em média, 120 mil passageiros por dia. E agora há pouco, o Palácio do Planalto divulgou uma nota à imprensa. O texto afirma que as autoridades tentam criar narrativas que gerem novas acusações contra o presidente Michel Temer, com o objetivo de retirá-lo da vida pública. Para o governo, há mais uma tentativa de destruir a reputação de Temer. Ontem, a Operação Scala levou para a cadeia pelo menos 5 pessoas, entre elas, velhos amigos do presidente da República. Com uma coleção de mais de 100 mil documentos históricos, Pedro Corrêa do Lago já organizou um dos mais completos catálogos de fotografias da cidade de São Paulo durante o Brasil Colônia. Com muitas outras obras publicadas sobre arte e história do nosso país, ele é a cara de São Paulo. Um dos maiores colecionadores de manuscritos, fotografias e documentos antigos, autor de 22 livros, pesquisador e historiador. Entre tantas atividades, Pedro Corrêa do Lago escolheu nos contar sobre como um carioca se apaixonou por São Paulo há 35 anos. Vim um pouco a contragosto, te confesso, porque eu adorava o Rio, era filho diplomata, para mim a referência do Brasil era o Rio de Janeiro. Mas o trabalho era interessante demais para recusar. 2 anos depois eu deixei o trabalho e fiquei em São Paulo porque eu já estava apaixonado pela cidade. Aqui se aprofundou nos estudos e escreveu várias obras sobre outra paixão, a arte de pintores viajantes que visitaram o Brasil, como Franz Post e Jean-Baptiste Debré. A primeira publicação sobre o tema foi justamente a iconografia paulistana do século XIX. Pintores viajantes
geralmente não saíam do Rio de Janeiro. Eles embarcavam lá, a cidade era deslumbrante, viajar pelo interior do Brasil era perigoso. E para que eles iam vir para uma cidadezinha de 25 mil habitantes, com 50 ruas, no meio do nada, que era São Paulo? Nas pesquisas, descobriu e se encantou pelas fotografias do carioca Militão Augusto de Azevedo, que registrou São Paulo em 1862. O estudo aprofundado sobre as imagens rendeu mais um belo livro. O que trouxe foi um conhecimento profundo do que era essa cidadezinha que nada destinava a virar a maior metrópole da América do Sul. Durante as buscas por obras raras e pelo conhecimento, Pedro Corrêa do Lago fez descobertas importantes. Quando estava ajudando o Itaú Cultural a montar a coleção brasiliana com registros artísticos e históricos da cultura brasileira, ele se deparou com um tesouro que os especialistas consideravam como uma obra perdida. Este pode ser o primeiro quadro pintado a óleo da cidade de São Paulo, antes mesmo da invenção da fotografia. Eu fui na casa de uma senhora que me pediu para examinar os livros antigos, os livros raros dela. Aí eu estou olhando os livros, de repente eu levanto e olho em cima da estante e vejo esse quadro. De repente eu tinha descoberto a peça mais importante das imagens de São Paulo e que ninguém sabia que existia. A obra Panorama da cidade de São Paulo, do pintor francês Julien Pallier, feita em 1821 a pedido de Dom Pedro I, foi comprada pelos donos do banco em um leilão e hoje faz parte do acervo permanente do espaço que fica na Avenida Paulista. O quadro traz a vista das margens do rio Tamanduateí e do centro de São Paulo. Pedro escreveu muitos outros livros e foi responsável por outros achados históricos. A obra mais recente é sobre o avô, o político e diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. O que te move? A curiosidade. A curiosidade e a vontade de fazer descobertas, porque é uma coisa muito estimulante, dá muita adrenalina. Você achar que você está dando uma pequena contribuição ao aumento do conhecimento a respeito do nosso passado, a respeito da nossa cultura. A nossa cultura é riquíssima. O prefeito João Dória, do PSDB, mandou exonerar pelo menos 50 funcionários nomeados em cargos de confiança por 7 vereadores que não o apoiaram na defesa da reforma da Previdência Municipal. Segundo o site da Rádio CBN, os vereadores que tiveram os assessores dispensados são do PP, PTB, PSD e até do próprio PSDB. Na segunda-feira, Dória garantia ter os 28 votos necessários para aprovar a reforma. Mas no dia seguinte, depois de pressões da base, vereadores recuaram e a reforma foi adiada por pelo menos 120 dias. Em nota, a Prefeitura disse que as exonerações foram de servidores nomeados em cargos de confiança, passíveis de serem desligados em reorganizações promovidas pela gestão. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Todo mundo lembra que no ano passado foi aprovada uma reforma trabalhista, mudando muitas partes das leis do trabalho, da CLT. Mudou, mas a gente ainda não sabe bem como vai ficar. Vai ter confusão. Essa mudança, entre outros problemas, tinha confusões e lacunas. No final do ano passado, Michel Temer mandou uma medida provisória para o Congresso para acabar com certas dúvidas e acabar com algumas maluquices. O problema é que o Congresso vai estourar o prazo para votar essas mudanças. Provavelmente, a medida provisória vai caducar, não vai mais valer. Qual o problema principal? A medida provisória dizia claramente que a reforma trabalhista vale para todos os contratos de trabalho, mesmo aqueles firmados antes da mudança. Agora, há dúvidas. Se há dúvida, muita gente pode ir à Justiça e dizer que seu contrato de trabalho não pode ser regulado pelas novas leis, as aprovadas pela reforma trabalhista. Então, vai ter briga na Justiça, mais incerteza, mais custos, tudo o que a reforma pretendia evitar. Há mais problemas sérios. A reforma permite o trabalho intermitente de poucas horas por mês, com pagamento menor que um salário mínimo. Mas para ter direito à Previdência e auxílio-doença, por exemplo, o trabalhador precisa contribuir para o INSS. Se ele não ganha o bastante para contribuir nem com o mínimo para o INSS, como é que fica? Há muitos pontos de dúvida além desses. A jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso tem de ser aprovada em convenção coletiva ou pode ser aprovada pelo próprio trabalhador? Mulheres grávidas e que amamentam podem trabalhar em lugar insalubre? A empresa pode exigir exclusividade do trabalhador autônomo? Não se sabe mesmo como vai ficar o cálculo de indenizações trabalhistas
e o que acontece com os contratos de trabalho que foram firmados durante a vigência da medida provisória, que vale como lei enquanto durar. Enfim, a reforma trabalhista aprovada foi meio porca e o Congresso não trabalhou para arrumar o rolo, em parte pressionado pelas empresas. A emenda, por enquanto, está saindo pior do que o soneto e vai ter mais briga na justiça entre trabalhador e imprensa. Boa noite. 2 artistas mineiros estão em exposição no MASP, Maria Auxiliadora e Aleijadinho, uma das principais referências da arte sacra do Brasil. É praticamente uma viagem a Minas Gerais, sem sair de São Paulo. São 37 esculturas que vieram de cidades diferentes: Sabará, Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas. E o mineiro de Belo Horizonte veio ver de perto tudo isso na Avenida Paulista. O que chama muita atenção da gente é a expressão dos santos, de todas as imagens que a gente tem aqui. Gera na gente um sentimento assim de meiguice, né? E de humanidade propriamente. Algumas são de acervos privados, raras para os olhares públicos. As obras datam do século XVIII, tempo do ouro abundante. As imagens devocionais feitas a pedido de igrejas e oratórios para a veneração de fiéis ainda hoje encantam. Eu estava comentando, não sei se ficou mais difícil fazer as pequenas ou as maiores, né? Tão espetaculares que são, muito bacana. Essa exposição é a primeira de uma série que o MASP promove esse ano para falar sobre as trocas culturais que vão além da influência europeia na nossa produção. E a escolha do Aleijadinho para começar esse trabalho não é à toa, não. O artista mineiro, que é uma das principais referências da arte sacra brasileira, era filho de português com uma escrava. Estava no sangue. As raízes de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, criaram um artista mestiço, com referências na arte popular e africana e também na arte barroca e rococó. Estudei comunicação, a gente teve aula de história da arte e eu vim aqui porque eu me sinto um pouco na obrigação de conhecer um pouco mais sobre a nossa história, né? Na exposição, há ainda um conjunto de obras de outros artistas influenciados por Aleijadinho. Não tive chance de ver em Minas as obras dele, então estou tendo a chance aqui com meu esposo de conhecer aqui em São Paulo. Se for ver de perto a produção do ícone mineiro no Museu de Arte de São Paulo, não perca também a oportunidade de ver no andar de baixo os quadros coloridos de Maria Auxiliadora, a mulher negra, moradora da periferia de São Paulo, que colocava a cor e o próprio cabelo na arte. É o reconhecimento da resistência no espaço quase sempre branco, masculino, europeu e rico. As exposições ficam no MASP até o dia 10 de junho. Os ingressos custam R$ 35. Lembrando que às terças-feiras a entrada é gratuita. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. E lembramos que depois do esporte, Maria Lídia entrevista o consultor político e de comunicação Gaudêncio Torquato. Corinthians e Palmeiras jogam amanhã a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. Muito boa noite, Celso. Boa noite, Gabriel. São 2 jogos. O primeiro amanhã, na Arena Corinthians, em Itaquera, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. Do lado corintiano, com pouco tempo para trabalhar, desde o jogo contra o São Paulo, o técnico Fábio Carilli priorizou a conversa com o grupo de jogadores, tudo para minimizar o desgaste e animar o grupo. Com pouco tempo para trabalhar, antes do primeiro clássico contra o Palmeiras, a última atividade do técnico Fábio Carilli com os prováveis titulares foi assim, na base da conversa. E o papo com os jornalistas também foi longo, até porque ele não concedeu entrevista coletiva após a classificação contra o São Paulo no meio de semana. Eu tenho a ideia desde o ano passado de falar menos. E o presidente hoje, a nova diretoria do Corinthians, entende que 4 coletivas por semana é muito, né? Acaba sendo desgastante, acaba tendo que falar demais. Eu falo de coletivas, não falo de exclusivas. Chegou a hora de falar da decisão contra o maior rival, o Palmeiras. Me sinto privilegiado por esse momento, né, de estar técnico do Corinthians numa final contra Palmeiras, que durante muito tempo foi o maior rival. Hoje nem tanto, divide um pouquinho com São Paulo. Um pouco com São Paulo, mas durante muito tempo Palmeiras e Corinthians foi o grande clássico do estado de São Paulo, né? O departamento médico e físico passa que o ideal de uma partida para outra de recuperação seriam 72 horas.
jogos desgastantes, buscando resultados contra Bragantino e contra São Paulo até o último minuto. Os jogadores saíram muito desgastados, então todos eles vão passar por uma avaliação amanhã cedo, mas já está tudo muito determinado, já sabe que quem não jogar, quem vai jogar, isso aí já está tudo determinado na cabeça deles, mas amanhã cedo que a gente vai ter a definição da equipe. Do lado palmeirense, mistério. Roger não deu pistas sobre a estratégia para o clássico de amanhã. O técnico palmeirense, inclusive, fechou os portões e não permitiu que nada fosse visto ou gravado. Nem mesmo os torcedores que foram apoiar o time puderam entrar. Sem alternativas, esses torcedores, claro, fizeram festa do lado de fora. Festa da torcida que canta e vibra do lado de fora da academia de futebol. Todo esse entusiasmo para empurrar o Verdão antes da decisão com o Corinthians, amanhã em Itaquera. A motivação e apoio do nosso torcedor é sempre muito bem-vinda, né, dentro da nossa casa e para nos deixar mais confiantes para os jogos decisivos. Na primeira fase do Paulistão, o Palmeiras se deu mal contra o Corinthians. Derrota por 2-0. A expectativa desse clássico desde 1999, que não se disputa, e a rivalidade, né, que há entre as duas equipes disputando o título paulista, por si só já motiva todos que estão envolvidos. Será o duelo entre dois promissores técnicos da nova geração do futebol brasileiro, Fábio Carille e Roger Machado. E ontem, os dois se encontraram na Federação Paulista de Futebol, no Conselho Técnico, e rolou até uma carona. Partiu. Foram 10 minutos de carona, pedi para o cara me deixar em casa. Eu acho que foi para justamente destensionar. Gostaria de conversar com ele e perguntar a estratégia do jogo de amanhã, mas eu fiquei um pouco sem jeito. Para o jogo, o técnico Roger terá o retorno de Miguel Borja, que volta da seleção colombiana. E Marcos Rocha, em recuperação, pode pintar como novidade. Ô Celso, nessa altura do campeonato, onde os times já se conhecem há muito tempo, os técnicos também, adianta fazer treino fechado? A não ser que a gente vai descobrir isso amanhã, né? Se der certo. Às vezes surpreende na escalação. O próprio Corinthians surpreendeu o Palmeiras no jogo do Campeonato Paulista na primeira fase, quando apareceu sem centroavante, fixo, com meias atuando no 4-2-4. Até por falta de opção, né? Mas eles já sabem muito bem o que tem pela frente. A expectativa é de um jogo muito equilibrado. Vamos aguardar. Segunda, conversamos. Com gols. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Bom final de semana. Boa Páscoa. Juliana, é com você? Depois de expulsar 60 diplomatas dos Estados Unidos e fechar o consulado do país em São Petersburgo, a Rússia mandou embora hoje mais 59 autoridades diplomáticas de 23 países. Representantes desses países, como Austrália, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e Canadá, foram convocados para explicar as medidas contra a Rússia em solidariedade ao Reino Unido, por causa do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha dele. Eles também foram notificados a respeito das medidas de expulsão. Moscou anunciou ainda que deu a Londres o prazo de 1 mês, a partir de hoje, para reduzir o número de funcionários diplomáticos na Rússia. Um confronto entre tropas israelenses e manifestantes palestinos ocorrido durante um protesto na faixa de Gaza deixou 15 palestinos mortos e centenas de feridos. Os números foram divulgados por autoridades palestinas. O confronto ocorreu no primeiro dia de protestos da chamada Marcha do Retorno, manifestação contrária à ocupação israelense. Os atos convocados pelo Hamas estavam previstos para acontecer na proximidade de 5 grandes tendas que foram erguidas ao longo da cerca que divide a faixa de Gaza de Israel. Segundo o exército israelense, o confronto começou quando palestinos se aproximaram da fronteira. Já as autoridades de Gaza informaram que soldados israelenses atiraram em agricultores palestinos da região que transitaram em suas terras antes das manifestações começarem. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A situação então esquentou no eterno conflito entre Israel e os palestinos. E já são hoje no mínimo 15 palestinos mortos por soldados israelenses na faixa de Gaza.
Esse território de 2 milhões de habitantes pertencia até 1967 ao Egito. Foi conquistado por Israel na Guerra dos 6 Dias. Chegou a ter colônias judaicas, mas elas foram desmanteladas e as terras devolvidas aos palestinos em 2005. Naquela época, o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon tinha um plano de fazer a mesma coisa com a Cisjordânia, onde há colônias judaicas e quase 3 milhões de palestinos. Mas Sharon teve um AVC e morreu em 2014. O Partido Islâmico Hamas ganhou as eleições em Gaza e passou a praticar uma política agressiva com Israel, lançando mísseis artesanais. Isso contrastava com a predisposição ao diálogo da Autoridade Nacional Palestina, que tem o poder na Cisjordânia. Pois bem, o Hamas está por detrás das manifestações que hoje degeneraram em violência. Elas deveriam durar pacificamente por 6 semanas. A ideia era pedir de volta as terras confiscadas por colonos judeus há 70 anos, quando o Estado de Israel foi criado. Mas grupos de ativistas se aproximaram da cerca que separa Gaza de Israel e passaram a atirar bombas incendiárias. Os soldados israelenses reagiram e tudo deu em tragédia. A tensão entre palestinos e israelenses aumentou desde 2014, quando fracassou a última tentativa de paz intermediada pelos Estados Unidos. E essa tensão aumentou ainda mais com Donald Trump, que arrebentou com um dos tabus da região, ao determinar que a embaixada americana em Israel fosse transferida para Jerusalém. É na metade oriental dessa cidade que os palestinos querem instalar a capital de um Estado independente. Quem também sai ganhando nessa história é Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que está balançando com escândalos de corrupção. Mas Netanyahu refaz artificialmente a unidade dos israelenses em torno do nome dele quando existe qualquer ameaça ou violência palestina. É assim que o mundo gira. Boa noite. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação, sobre o momento político. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise do conturbado cenário político nacional. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação. Muito obrigada, Gaudêncio, por estar conosco num momento de muita tensão. Os tiros na caravana, no ônibus da caravana do presidente Lula no sul do país, as ameaças ao ministro Fachin, o assassinato, aquela tragédia no Rio de Janeiro com a morte de Marielle e a agressão também a repórter que estava fazendo cobertura num evento político. Que indicadores são esses no cenário político nacional? Maria Lídia, infelizmente, são indicadores muito negativos e que se projetam sobre, evidentemente, o amanhã. Esses indicadores mostram que a campanha eleitoral deste ano poderá ser a mais acirrada e a mais violenta campanha da contemporaneidade, dos últimos tempos. Porquanto nós temos aí um governo de transição e, evidentemente, as forças que dominavam há alguns anos atrás querem continuar e o governo, evidentemente, e as forças situacionistas querem continuar também a sua jornada. Então eu vejo uma polarização, ao contrário do que a gente imaginava, vai continuar a polarização muito grande, né? Eu não diria entre... É uma polarização ideológica, esquerda e direita? Eu diria, veja bem, menos entre partidos e muito mais entre figuras, por exemplo. Correntes de pensamento ou pessoas? Não, pessoas. Por exemplo, eu acredito que algumas pessoas serão muito carimbadas. Vamos lá, partido do ex-presidente Lula, que evidentemente está aí sob tiroteio. Claro, o Bolsonaro, à direita, também vai estar sob tiroteio, apesar de ele ser militar e saber mexer com armas. Mas na minha visão... Isso é sentido figurado ou você está falando objetivamente em arma de fogo? Não, eu estou falando em sentido figurado. Eu não estou pensando em tiros reais, eu estou pensando em tiroteios, denúncias, escândalos, fake news, falsidades, enfim, Maria Lídia, nós vamos ter a campanha da mentira, a campanha das versões, a campanha das contraversões. E, na minha visão, os tribunais vão ter que rebolar, a partir do Tribunal Superior Eleitoral, para controlar essas linguagens contundentes desses grupos todos. As militâncias de um lado e de outro estão preparadas para ir para a arena eleitoral.
E até que ponto as redes sociais, onde o debate é sem limites, onde existe uma catarse do ódio muito liberada, e é através desses debates tão acalorados e irresponsáveis que se incentiva e se organizam atos de violência. Eu considero, veja bem, em primeiro lugar, as redes sociais, na minha visão, não vão eleger um presidente. Eu quero deixar muito clara a minha posição e a conferir depois das eleições. Porque o que vai haver é um processo, Maria, que eu chamo de canibalização recíproca. O que é que significa isso? Um grupo comendo o outro. Então os militantes eles se agridem e todos morrem ou todos estão baleados. Na minha visão, não agrega muito voto, muito pouco voto. Então, quanto a isso, nós vamos ver uma luta muito grande pelas redes sociais. Você tem razão. Uma contundência muito grande, mas na minha visão é esse processo que vai acontecer. Quem vai ganhar a eleição, na minha visão, é aquele que apresentar a melhor proposta, é a proposta crível e factível, e que realmente encarne essa novidade do país, um passo à frente. A sociedade, Maria Lídia, está saturada da velha política. Quando eu digo isso, pode ser uma platitude dizer isso, mas eu quero reafirmar... Mas o novo, de verdade, não apareceu. Constatando isso, eu vejo pesquisas qualitativas que chegam às minhas mãos, onde eu vejo adjetivos que eu nunca imaginei ver em relação aos políticos, negativos, baixo calão. Pejorativos. Então, pejorativos. Inclusive, alguns estados, 80% que devem votar em ninguém. É claro que vão votar, porque não... Agora, essa onda tem como ser revertida? A onda, veja Ou bem, ela é incontrolável? Chegou num nível em que se torna incontrolável? Não dá para controlar isso aí, não dá para controlar. Primeiro, a lei não vai absolutamente, não vai impor medidas, não vai, digamos assim, impedir que as pessoas continuem esculhambando um e outro, tal, entendeu? Nós sabemos que a impunidade no país continua. Então, até você flagrar quem está me fazendo uma mentira, isso é um processo longo pra caramba. E, evidentemente, existirão grupos contratados para fazer, digamos assim, as más imagens dos competidores. Agora, isso tudo veio num crescendo. E a origem? Né? Onde que essa coisa começou e foi avançando, se avolumando, ela passa pelo Congresso Nacional, chegou ao Judiciário, a diferentes correntes políticas. Isso aí é consequência da judicialização da política e politização da justiça? Parte sim, veja bem, você tem razão na pergunta, já tenho aí uma meia resposta nessa pergunta, porquanto a nossa justiça evidentemente, até por culpa dos políticos, nosso judiciário avançou bastante no campo da política, tomando decisões que, na minha visão, não deveriam tomar. Na área de limitar funções de um lado, do executivo, enfim, assumindo um papel legislativo. Evidentemente, isso vai ter que mudar. O legislativo desmoralizado não pode tomar decisões. O executivo também, que não tem uma boa imagem, o presidente não tem uma boa imagem, então também não pode reagir à altura. E aí está o judiciário, Marília, também com a imagem negativa. Eu nunca vi na minha vida de análise política, há 35 anos, uma execração pública, uma esculhambação pública tão forte contra nossa mais alta corte, que deveria estar no altar da glória, no altar da credibilidade, o Supremo Tribunal Federal. Imagine que todas as expectativas sociais estão voltadas para o Supremo na votação do dia 4. Mas essa deterioração de imagem veio de fora para dentro ou aconteceu em função das ações de dentro para fora? Das ações de dentro para fora. A sociedade reage diante a coisas que acontecem. Ela, na verdade, não vai reagir sem motivo. Qual é a causa? Qual é a razão para ter tanto protesto? Aí você vai ver, e aí os ministros, 11 ministros, e aquilo se tornou
vamos dizer assim, um arquipélago de ilhas, cada ilha isolada, não se comunicando com a outra. São 11 ilhas naquele Supremo Tribunal Federal. Cadê a integração? Cadê a linguagem harmônica? E cadê a harmonia? Enfim. E hoje ministros não se falam uns com os outros, Maria Lídia. Eu estou impressionado com o nosso país nesse estágio. Vamos ter que mudar isso. Não é possível. Vamos ter que mudar isso. Que seja possível. Que seja possível. Muito obrigada, Gaudêncio. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós te esperamos em nossa edição das 10. Até já. Até às 10. Veja como os remédios são feitos na série Curiosidades Médicas. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu.